Vocês já pararam para pensar que existem alguns barulhinhos que o nosso corpo emite aí de vez em quando e que pode estar indicando alguma coisa e que pode sim estar relacionado até com uma questão alimentar? Então a gente convidou mais uma vez ele que é cirurgião do aparelho digestivo, doutor Rodrigo Barbosa. Bem-vindo! Tudo bom, doutor? Tudo bem, Tá obrigado pelo todo convite. estiloso, sempre um prazer recebê-lo. Sei que tá maravilhosa. Muito obrigada, doutor. Esse papo nosso vai ser divertido porque ao mesmo tempo enfim, vocês vão ver aí a arte que a gente preparou para falar do assunto. Com certeza. Mas que também serve de alerta, né, gente? A gente fala de uma maneira divertida, criativa, mas que serve de alerta quando a gente está falando de alguns probleminhas, né? Com certeza, um papo que às vezes pode ser alto, às vezes pode ser baixo, mas sempre fala alguma coisa, né? Os barulhos do corpo, eles comunicam muito para você mesmo o que está acontecendo com você e quais que são os seus erros que você deixa passar desapercebido. Não dá para achar que é normal, certo? Alguns deles, às vezes, comum, são normais. É comum. É comum. Mas vocês vão ver. Vamos colocar o primeiro, então? Olha lá. Essa é uma situação e tanto na tela. Um solucinho, né? Que delícia. Um solucinho básico. Pergunto a vocês, o que eu faço se um dia eu tiver soluço aqui no programa do... Dá um susto. Gente, isso é uma... alguém vai ter que vir me dar um susto, né, Glaucio? Você sabe que essa é uma das questões, eu acho, que mais aflige apresentadores e apresentadoras de programas ao vivo. Nossa, deve ser um desespero. Já pensou nisso? Gente, pensei nisso. Eu já pensei algumas vezes, mas ó, é bom não falar muito. Eu vou até bater na madeira aqui. Mas a Glaucia já começou perguntando, o susto de fato ajuda? Explica pra gente o soluço. Na verdade, o que acontece? O soluço é um sinal clínico que mostra que está havendo algum tipo de irritação num nervo abdominal, tá? Que ele passa bem pertinho aqui do esôfago. Então é muito comum quando você ingere excesso de alimentos irritativos para o esôfago, principalmente em grande quantidade, como por exemplo a bebida alcoólica, gaseificados, você apresentar soluço. Tá. E esse soluço às vezes é um sinal do exagero que você cometeu, né? Às vezes uma irritação local, mas também pode ser em excesso, quando isso aí, por exemplo, está incomodando o teu dia, não passa. Tá. Ele pode ser um sinal de que está acontecendo algum problema ali na região do esôfago e que a gente precisa fazer tratamento. Ou até mesmo no trato abdominal mais baixo, um sinal eventualmente de uma obstrução. Então, o soluço às vezes ele é inocente, mas se ele é persistente. Né? Por exemplo, estou soluçando um dia inteiro, 2 dias inteiros, talvez seja o caso de você começar a procurar um profissional, principalmente se isso se estender muitas vezes por hora e durar muitos dias. Agora, o que você falou sobre o susto, muita gente correlaciona mesmo, não só o susto, né? Às vezes fazer um exercício físico, às vezes fazer... ter uma atividade mais intensa, devido à descarga adrenérgica de neurotransmissores, às vezes se inibe a ação de uma via nervosa que acaba diminuindo a ação nesse nervo. Então, às vezes, algumas pessoas têm melhora do sintoma mesmo, não com susto, né? Não tomando assim, dar um susto na sua avó, tá a vovó lá, aí a vovó, o quê? Não, infarta, não pode. Mas e o negócio de beber água ao contrário, né? Não tem? Você abaixa a cabeça e vira o copo. Já é mandinga, né? Não é tão verdade não isso aí, né? Não tampa o nariz e bebe rápido também? Então, essas coisas aí fazem estímulos nervosos, né? Tá. Então, às vezes, esses estímulos nervosos para algumas pessoas acabam funcionando. Mas, via de regra, a maior parte das pessoas fazem, mas o soluço, na verdade, resolve espontaneamente. Gente, a gente nunca sabe, né? Porque é tão incômodo que a gente nunca sabe. Né? Assim, mesmo que seja assim, 10 minutinhos, parece que parece uma vida, parece né? Uma vida. É que nem aquela coisa de botar a mão no fogo, parece que... Pois é. Que um instante que demora horas para passar, né? E eu acho que recentemente, a gente acompanhou na mídia com o próprio presidente, ele teve aí um período que era um soluço constante, que depois ele acabou tendo um sinal de obstrução intestinal. Teve que fazer cirurgia de novo, a gente acompanhou, não faz muito tempo. Então, tá aí, ele pode ser um soluço inocente, porém, se persistir, tem que procurar. Tem que procurar auxílio profissional, né? Eventualmente fazer uma investigação diagnóstica, fazer uma endoscopia. E tem que ter aquela análise clínica, aquele questionário dos sintomas, de como que funciona, quando que surge, o horário que surge, para a gente entender um pouco melhor. Porque muitas vezes é sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. Eu tenho um soluço sempre de sábado, todo sábado eu tenho. O que você faz sábado? Eu sempre
tomo minha cerveja e como meu churrasco. Então, assim, é o Já excesso ligou. alimentar, tem aquela coisa. Então, a gente tem que começar a investigar. E uma coisa boa que é aquela coisa que eu sempre trago aqui, que eu falo, né? Conhece a ti mesmo, conhece bem o que você come para entender o que está causando, às vezes, os teus sintomas. A gente já vai para a ilustração aqui na mesa, Glaucia, para mostrar. Vamos colocar de novo, então, só pro doutor, ó, a gente colocou bebidas, é aquele que está representando, né? As animações. As animações ficaram ótimas, olha lá. Bebida alcoólica, então, você frisa, bebidas gaseificadas, um pouco mais. Gaseificados, excessos de alimento, né? Às vezes muita comida ali faz com que a comida fique parada, não tenha uma digestão apropriada e fique retardando, por exemplo, excesso de carne vermelha. Então, aquilo ali pode causar um excesso de irritação no esôfago, ali próximo ao esôfago, e irritar a inervação local, fazendo com que você desenvolva soluços. Perfeito, tá aí. Vamos para o próximo barulho, então, olha esse. Esse é um problema. Esse é o problema. Esse é um problema no elevador, é um problema maior. Esse é um problema. E quando é discreto já é um problema. Quando não é, piorou, né? Não, você sabe que esse é um dos barulhos que mais aflige meus pacientes, porque eu faço muita cirurgia bariátrica, né? E é muito comum que o paciente, ele fala, nossa, eu tô com uns... Pode falar, né? Claro. Uns horrorosos. Na minha casa, quando eu estou na sala de TV, o pessoal tem que sair de perto. Tem que sair, porque o negócio deu ruim. E o pessoal quer muita sempre dica para ajudar a diminuir os gases, né? E é uma coisa bem interessante, porque existem sim coisas que as pessoas podem fazer para reduzir os gases e que não só estão relacionadas ao que comem, como a como comem. Porque se você, sim, porque se você come muito rápido, por exemplo, você tem uma tendência a deglutir gás. Então, aquele gás vai ser deglutido e vai para frente no intestino. Então, isso pode favorecer. Então, uma boa mastigação já ajuda no início do processo de digestão. Então, a comida já não chega tão mal processada e não vai chegar muito carboidrato com pouco processamento, muita gordura com pouco processamento, para fazer com que as bactérias proliferem mais gases no trato intestinal. Então tem que mastigar bastante. Mastigar bastante, comer devagar, né? Então, assim, até gosto de assim, as pessoas, por exemplo, tem muita gente que não se dá prazo para comer. Eu acho que é interessante as pessoas começarem a se dar um prazo para comer, para perceberem se estão comendo rápido. Por exemplo, às vezes tem gente que fala assim, doutor, eu como em 5 minutos. E qual o tamanho do teu prato? Eu como um prato de 500 gramas. Eu falo assim, não tem como, é impossível você estar engolindo a comida, estar bebendo a comida, não é possível você mastigar. Então eu gosto de um prazo bacana para alimentar, para você saber se você está conseguindo mastigar bem, para você saber se você está conseguindo comer sem líquido, por exemplo, porque ingerir líquido durante a refeição vai também... Aumenta gases. Aumenta gases, porque vai ajudar na fermentação ali daqueles alimentos que estão sendo deglutidos. Então é super interessante isso aí. Então, se dê um prazo, tente comer em 20 minutos e tem que ter muita atenção com alguns alimentos, né? Tá. Você trouxe alguns? Vamos a gente aqui, trouxe alguns ali. Eu acho que é aquele ali agora. Então esses são os clássicos, né? O feijão, que está tão presente na vida do brasileiro, é um dos mais clássicos. Eu acho que o feijão tem nutrientes nele que muitas vezes favorecem a fermentação ali, e realmente é um alimento que causa muitos gases. Então você tem que ter muita atenção com o quanto de feijão que você come, se o feijão está lavado, né? Porque às vezes você tem que lavar ele várias vezes para limpar algumas impurezas que favorecem o surgimento de gases. Então é uma dica super importante, lavar o feijão. Então, quando a gente fala da couve-flor, brócolis e tal, é para todo mundo, assim, que vai... Ou pode ser que algumas pessoas não vão ter essa sensação? Até para o próprio feijão, né? Cada pessoa tem um metabolismo e enzimas individuais, né? E eles têm capacidades diferentes de digerir determinados alimentos. A prova maior é o leite, né? Que, assim, uma grande parte da população não tem intolerância à lactose, não se sente bem quando come leite, porque outros nutrientes que tem ali no leite podem causar algum tipo de intolerância. Às vezes, um paciente que também não tem intolerância à lactose, quando vem a ficar um pouquinho mais velho, começa a desenvolver intolerância à lactose, e aquilo ali começa a estufar. Isso é um processo natural do corpo humano, para que alguns alimentos não sejam tão bem aceitos assim. Por que eu falo isso? O corpo humano, ele tem um metabolismo quando você tem 10 anos, ele tem um outro metabolismo quando você tem 20 anos, ele tem um outro metabolismo quando você tem 60. O teu ritmo, tua atividade física, a maneira que você se comporta no dia a dia, por exemplo, quando você tem seus 12, 13, 15 anos,
todo moleque está fazendo atividade física, está brincando, então ele tem um gasto calórico muito alto, então a aceitação alimentar dele é muito alta. Então, quando você tem 15, 20 anos, você consegue comer bastante e não se sentir mal. Mas aí você entrou num novo estilo de vida, quando você entrou na vida adulta, onde você faz menos exercício, onde você se locomove menos. Fica mais tempo sentado, dependendo da atividade que vai exercer. Exato. Então, o teu corpo, ele vai estimular menos a capacidade de absorver nutrientes, porque o quê? Ele não quer que você engorde, ele não quer que você... O corpo humano é muito inteligente. O corpo humano... ele se adapta, né, doutor? Exato. Só que a minha dúvida é o seguinte, quando a gente está falando da questão de gases, até, a gente pode considerar que a pessoa tem um estilo de vida saudável, normal, e quando ela sai ali da dieta, ela tem mais chance, então, de ter gases, por exemplo? Com certeza, enfim, até porque ela nunca come churrasco, comer um churrasco, nunca come uma feijoada, comer uma feijoada dá um problema. Sim, é bom. São comidas pesadas, né? São comidas que não estão no dia a dia e normalmente quando a gente sai da regra, né? Para quem tem essa regra de comer bem e aí foge daquilo, o próprio corpo rejeita. Então ele não quer aquela intoxicação toda, então ele vai absorver menos, vai ficar mais comida no bolo alimentar, aquilo ali vai dar mais alimento para as bactérias, porque elas vão começar a digerir, que eles vão produzir mais gases. Então, assim, se quer comer, pode comer. Tem que se conhecer para saber qual que é o teu limite, o quanto você pode comer daquilo e o quanto aquilo pode te fazer passar mal depois. Agora, um hábito nocivo do ser humano, eu acho que é o pior hábito que levam as pessoas no meu consultório ai, doutor, eu tenho gastrite, me dá um remédio. Ai, doutor, eu passo mal, depois eu como, me dá um remédio. Eu ia te perguntar a respeito não só de um remédio para essa questão, enfim, que as pessoas acabam se medicando e o remédio sobra, não toma tudo, aí da outra vez que ela tem, ela vai lá e toma de novo, mas remédios realmente que são antigases, que são para isso. É complicado ou pode sim ser uma solução ali momentânea se aquilo acontecer, enfim, com pouca frequência? Sim, eu acho que tanto os remédios antigases como um remédio para melhorar a digestão, que você possa vir a tomar num momento específico, podem ser benéficos para você, desde que você não transforme aquilo numa regra, porque senão você bota uma venda no teu trato gastrointestinal, vai te deixar comer o que você quer, e aí vem todos aqueles problemas de saúde que a gente sabe de uma alimentação inadequada que a gente tanto fala. Disse tudo, doutor. E olha, gente, muitas vezes essa questão da flatulência e tal, ela vem com dor, né? Às vezes os gases podem dar dor, né? E dor abdominal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não imaginava que eu tinha uma apendicite, que eu tive, volto a dizer, gente, as nossas histórias muitas vezes podem ser, podem salvar vidas, sei lá, né? Sim. Então eu acho importante que a gente coloque. Eu tomei todos os remédios que vocês podem imaginar, a dor não passava. Então assim, tomou um negócio que você acha que é para aquilo, inclusive orientado às vezes, muitas vezes por telefone ali no momento, sim, né? Tava à noite e tal, não passou, vai para o hospital. Com certeza. Né, doutor? Porque pode não ser o bendito dos gases, e aí, no meu caso, realmente não é. Procura um bom médico e aí vai dar tudo certo. É, isso aí. Já já a gente fala mais e responde mais perguntinhas no @VocêBonitaTV. Próximo barulho. Olha esse. Ai, esse eu não vou negar que já vazou no microfone o dia que tava aqui. Não vou negar, já vazou. Que às vezes, né, assim, nesse horário principalmente, e agora você falando de tudo isso, doutor, eu, graças a Deus, eu não como muito antes do programa. Meu almoço é sempre após o programa, porque eu tenho isso tudo. E fica mais leve, né, porque eu acho que se você come, dá aquele soninho. E, às vezes, principalmente se você come, às vezes, uma coisinha mais pesada, é normal. Você sabia que é fisiológico esse soninho? Depois dá, né, uma caidinha. Eu como só depois do programa. Não é bom deitar. Às vezes a barriga ronca. E aí, por que a barriga ronca? Então, a barriga ronca por dois motivos. Um deles a gente acabou de falar. Muitas vezes, pós-alimentar, após até algumas horas de alimentação, ou a pessoa comeu alimentos que ajudam a provocar gases, e esses barulhos nada mais são do que a locomoção dos gases ali que estão sendo produzidos pelas bactérias no intestino. Tá. Então esses são os primeiros, essa é a primeira coisa. Uma outra coisa é quando a pessoa está com um trato gastrointestinal com pouco alimento, o corpo começa a estimular o peristaltismo, para que você tenha aquela vontade de comer, né? Ter aquela fome, então acaba produzindo barulhos mesmo. E isso aí é um recadinho do corpo. Talvez seja a hora de você ingerir alguma coisinha para poder dar uma
acalmada. Então, normalmente o barulho do intestino pode ser gases devido à alimentação, ou pode ser um indício que está começando, está chegando a hora de comer, né? Pode ser um ronco assim, baixinho, e pode ser às vezes bem alto, né? Às vezes pode realmente... Às vezes pode ser constrangedor, inclusive. Esse prato vazio aí, doutor, que está representando, então, o ronco da barriga. É isso aí. Fome, gente, é verdade. Vamos colocar aí uma coisinha. Olha, mas eu vou dizer, isso já aconteceu. E eu me lembro, você lembra disso, Cláudia? Eu pedi desculpas. Não, e às vezes a gente está fazendo alguma dieta mais restritiva, num momento específico, às vezes a gente sente, né? E é interessante falar que depois de uns dias você fazendo uma dieta mais restritiva, esse barulho tende a diminuir, né? É interessante porque parece que você vai ficando com a saciedade mais precoce. E o corpo também se adapta, o corpo nesse também sentido? se adapta, sim. Ah, entendi. O corpo também se adapta, é comum. A gente acompanha muito na prática clínica, né? Os pacientes chegam falando, nossa, doutor, as primeiras semanas estavam muito difíceis para mim. Eu vejo muito no paciente de gastroplastia, né, da bariátrica, eles falam, nossa, os primeiros dias era muito barulho, muito barulho. E depois esse barulho reduz com o passar do tempo. Tá aí, o corpo também é inteligente. Vamos pro próximo, esse daí. Isso aí. Jesus! Gente, parece um amigo meu. Olha lá, meninos, ó, quem se identifica? Vou até mandar como um amigo de um amigo meu, eu não vou nem dizer quem é. Não diz quem é, doutor, não diz quem é. Mas se ele tiver assistindo, ele vai falar, me identifiquei, né? E a questão aí do arroto também pode vir por inúmeras situações, né? Inúmeras situações, e é bem na linha dos gases também. Aqueles erros alimentares ali, o arroto é um indício de refluxo, né? E uma das coisas que o arroto, quando ele vem em muita quantidade, é um indício de que existe uma fraqueza na musculatura do esfíncter inferior do esôfago. Tá. Então, o esôfago ele tem válvulas musculares, né, para conter os gases, para conter a comida. Então, o excesso de arrotos é um sintoma direto de doença do refluxo. Tá. Então, quem tem muitos gases com arroto não pode alimentar, às vezes chega a regurgitar, então a comida sobe, né? Então, tem que ter atenção para ver se você não está desenvolvendo a doença do refluxo e não pecar nos excessos e na forma errada de comer que eu estava falando. Tá aí. Tem perguntinha já para você, quem escreveu pra gente olhadinha na tela. Obrigada, Dani, um beijo. Costumo ter soluços quando tenho ataque de riso. Isso é normal? Então, acontece com algumas pessoas, né? Porque é aquela coisa da irritação, às vezes não é nem uma irritação propriamente dita nervosa, mas um descontrole, uma desautonomia na produção de neurotransmissores. Então, algumas pessoas acabam pelo esforço abdominal, talvez? Não, e pelo excesso de estímulo cerebral, de neurotransmissores mesmo, dá uma desorganizada. Olha Tanto só. que tem gente que tem cãibra. Sim. Nossa, acho que eu falei errado. Cãibra. Cãibra na região abdominal, né? Cãibra na região... região abdominal, é verdade. E, assim, uma boa gargalhada faz bem, gente. Sim. Mesmo que depois dê o soluço e depois... deixa que o soluço vá embora também. Principalmente se for pra rir, ria mesmo. Porque eu concordo. sorrir faz bem. Como é bom uma gargalhada, né? Um negócio muito engraçado. E é interessante, porque olha como as coisas são casadas no corpo humano. Você fala, tive uma crise de riso e veio um soluço. Você lembra que a serotonina é produzida 60% pelo trato gastrointestinal, né? Então tem tudo a ver o bom humor com a produção de serotonina, e às vezes dá até um descompasso ali para dar soluço, às vezes tem gente que tem gás, às vezes quando está muito estressado tem diarreia, às vezes tem cocô preso. Então o intestino ele é um segundo cérebro, essa é a palavra. Tá tudo ligado, né? A questão também emocional, a gente comentou, falamos de intestino irritável ontem, então assim, no fundo tá tudo ligado, né? Ligado. Vamos colocar só na tela, então, que você trouxe para ilustrar a questão do arroto, né? Que a gente não tinha comentado. Você colocou algumas frutas cítricas? Eu coloquei as frutas cítricas aí porque elas são aquela controvérsia eterna, né? Muita gente fala assim, eu tomo, me dá gases, eu tomo, me dá arroto, eu tomo, me dá isso. Eu acho que algumas coisas têm que ser pontuadas quanto às frutas cítricas, né? A primeira coisa é como você come elas, né? Se você toma uma fruta cítrica, por exemplo, a laranja, você come com um bagaço, às vezes você pode ter um pouquinho de gases ali pelo excesso de fibras, depende da quantidade. Tá. Mas a fruta cítrica em si, ela tem uma capacidade de melhorar o pH, diminuir o pH do estômago. Então, aquilo ali pode ajudar no processo digestivo. Tá. Agora, o que acontece com muitas pessoas? Eles botam assim, eu tomo um suco de laranja, depois da alimentação fica me dando arroto. Eu tomo um suco de limão, eu tomo um suco de abacaxi. Gente, não fica tomando... É muito líquido durante a refeição, isso vai te dar gases, isso vai te dar arroto. Tá. Então eu não gosto de apontar dedo para acusar. Agora, claro, para acusar a pobre da fruta, né? A gente não pode ficar apontando, não coma mamão.
Mamão faz super bem para quem tem o intestino preso, aliás, faz bem para todo mundo, tem rico em vitaminas. Então, assim, a gente tem que ter uma dieta balanceada e entender que, por exemplo, o excesso de líquidos na refeição vão fazer mal, vão te fazer trazer arrotos, vão te fazer se sentir mais, eu gosto da palavra empachado. Então, assim, controla a quantidade de líquido na refeição. Se quiser comer uma frutinha de sobremesa no fim da fruta, pode te ajudar na digestão. Desde que, tem gente que fala, eu posso comer uma fatia de abacaxi? Posso. Posso comer um abacaxi inteiro? Não. É uma fatia. É uma fatia, exatamente. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Maria. Um beijo. Amendoim dá flatulência? Olha, é uma pergunta capciosa essa, porque depende muito de quanto amendoim você come, né? Então, ele é alergênico. Ele é alergênico, né, ele é alergênico, ele irrita um pouco a mucosa, mas em pequena quantidade o amendoim não costuma fazer mal. É uma fruta que tem uma oleaginosa que tem bastante proteína, tem gorduras saudáveis. Aí a pessoa, olha que interessante, toda vez que eu como amendoim eu passo mal. Legal, você tem alguma reação cutânea? Não. Como que é que você come esse amendoim? Eu como amendoim salgado com cerveja. E fritinho, então não aí é bota a culpa no pobre do amendoim. A cerveja, ela tá ali no primeiro que a gente comentou, mas ela acaba estando presente em todos. Falou em alguma... Eu trouxe até ciclicamente isso aí, porque eu acho que tudo vai... Eu queria até falar isso aí, pra gente apontar, fazer um ciclo de tudo e dizer assim, olha, não é um ou outro, não existe um culpado, existe os que causam mais, né? Mas se você exagerar em qualquer um desses aí, você pode acabar. Então, por exemplo, é muito comum a couve que você falou. Aí pega a couve, refoga no alho, que é um alimento que em excesso também causa muito gases, cebola também, muito gases. As pessoas gostam de exageros. Então, o grande segredo da vida é não exagerar. É o equilíbrio. Tá aí. Dá tempo de mais, Glaucia? Na tela. Obrigada, Natalice, obrigada. Um beijo pra você. Após me alimentar, se repetir novamente ou beber água, sinto uma dor no ombro esquerdo. Isso é normal? Gente, Natalice, eu te acompanho. Eu tenho isso aí. Nós somos Sério? Sério. Conta, doutor, nunca ouvi. Eu tenho um infortúnio de ter um pouco de doença do refluxo. E a dor no ombro é um sinal de irritação diafragmática. Entendi. Então, quem tem doença do refluxo, quando pega um pouquinho mais pesado no alimento, toma um pouquinho mais de líquido, acaba sentindo dor no ombro, principalmente o ombro esquerdo. E isso, inclusive, é um sinal clínico, né? Tem nome, é sinal de Kerr. E tem pacientes que... Sério, são poucos doutor? Pacientes que têm doença do refluxo sentem isso, mas alguns sentem. Então, isso eu e a Natalice fomos premiados com Você já tinha ouvido falar, esse infortúnio. Não sabia disso não, gente, que interessante. Verdade. Então, enfim, tem uma explicação, Tem mesmo. Existe... E acontece. E tem que cuidar, então, do refluxo. Tem que cuidar do refluxo, para observar a alimentação, né? Controlar o volume de ingesta de alimentos, né? Então, é isso aí, fica essa dica para você. Mas então não é nada mais grave, né? Eu acredito que a preocupação dela era... Mas todo mundo que tem sinais clínicos de doença do refluxo atípicos, né? Então, por exemplo, vômitos, gases em excesso, com muito arroto, dor no ombro. É importante fazer uma endoscopia para garantir que não tem nada mais grave lá dentro. Eu já fiz a minha, Natalice, espero que você faça a sua, já tenha feito. Tem que procurar um médico. Vou agradecer ao doutor mais uma vez, né? A pauta é para ser divertida mesmo, mas para a gente aprender muito sempre. Legal. Vou te agradecer. Lá no Instagram você acompanha o trabalho do Dr. Rodrigo Barbosa, que é cirurgião do aparelho digestivo, @doutor abreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto, @doutor abreviado Rodrigo Barbosa, tudo junto. Você já fala diretamente com ele. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, adorei. Carol, até Ficou mais. tudo muito legal. Um beijo pra Mai, as ilustrações, como sempre, divertidas. Até a próxima. Até mais. Obrigada, Tchau, viu? tchau.